Meus irmãos, então nesta noite em que nós nos reunimos aqui nesta casa, em que estamos celebrando o aniversariante que é Jesus, hoje me recordo sempre nos bate-papos informais com o seu Eurípides Correia, um trabalhador que atuou por quase 50 anos nesta casa, e onde esta casa também se confunde com a sua imagem e também com aquela presença tão marcante que ele teve aqui nesse tempo da jornada terrestre que ele realizou aqui nesta casa. Nós sempre discutíamos que no dia do aniversário do Cristo é o dia que a casa está mais vazia. E aí então eu comentava com ele, ele dizia: Paulo, espera um pouquinho, vazia dos espíritos encarnados, porém os desencarnados estão lotando a casa, ao ponto de ser necessário, lá fora a espiritualidade, coloca-se um telão, para que nesse telão as pessoas que não puderam entrar, também possam acompanhar todo o movimento, tudo o que acontece aqui dentro desta casa, porque aqui é um ponto de partida para cada um deles, porque aqui chegaram trazendo dores, trazendo muitas vezes as confusões, trazendo muitas vezes os traumas do seu desencarne, e aqui é onde eles vão encontrar o medicamento para depois concluir a sua jornada, o seu progresso e seguir a sua caminhada evolutiva, que é o que cada um de nós também estamos fazendo. Nós não estamos aqui no planeta Terra simplesmente porque caímos de paraquedas, porque de repente a espiritualidade olhou na nossa cara lá como espírito e diz: não, nasçam lá no Brasil, pode se reencarnar na cidade de Catalão e vão viver por lá, nascer lá na zona rural e por lá permanecer. A espiritualidade não faz isso, tudo obedece a um plano espiritual, como aquele plano que nós já falamos aqui sobre a elaboração da criação do planeta Terra para nos receber. E hoje, ao celebrarmos o Natal, se nós mergulharmos na história, nós vamos perceber que o Natal, ele é muito antigo, não é só com o nascimento de Jesus. Já os povos antigos, na antiga Mesopotâmia, nessa cidade que foi por muito tempo muito importante e que serviu também depois a sua cultura, os gregos também usaram muito dessa cultura na sua evolução, na sua jornada. Depois vieram também os romanos, e esse povo era um povo que também era muito preocupado com a espiritualidade. E hoje a antiga Mesopotâmia hoje é aí no Oriente Médio, o nosso Iraque, que hoje está em guerra, em conflito, em situações aí muito difíceis, mas porém eles existem, estão lá, e o berço dessa cultura nossa também começou por lá. E aí tem muitas outras coisas. Se nós formos mergulhar aqui, nós precisaríamos de ir lá na UFG, contratar um professor de história e trazer aqui para nós, para tirar muitas dúvidas e nos auxiliar. Mas como hoje é um encontro espiritual, nós traçamos aqui simplesmente alguns pontos para nós podermos aqui ficarmos centralizados nesta celebração de hoje, que é o Natal. O que nós sabemos, o que nós recebemos é simplesmente isso, o nascimento do Cristo. É o dia em que Cristo nasceu. Porém, esse nascimento do Cristo tem muitas controvérsias. O Natal, o dia do seu nascimento, não é 25 de dezembro. Não é essa data. Essa simplesmente foi uma data que eles usaram e escolheram depois para poder colocar também o nascimento do Cristo, que era muito importante. Os cristãos não celebravam essa data. No início não celebrava. Isso mais ou menos se deu com o Papa Constantino I, ele que quis então depois estabelecer uma data também que fosse importante,
que seria o nascimento do Cristo. Só que depois, com essa data, eles também queriam depois apagar muitos, mas muitos também, dos costumes pagãos, porque a Igreja Católica na época usava para poder implantar aí os ensinamentos de Jesus e dar para esses ensinamentos uma firmeza e uma força e uma conotação espiritual. Eles usavam das festividades pagãs e em cima delas colocavam as festividades religiosas. E então, se nós formos olharmos essa celebração do Natal, era para muitos na Mesopotâmia era tido como a celebração das colheitas, em que eles, depois de celebrar, ter a colheita realizada, eles faziam uma grande festa. Esta festa, ela durava aproximadamente 13 dias. E aí então depois vem o cristianismo, que nasce aí com a vinda de Jesus, mas antes da vinda de Jesus, há 2000 anos, já se celebravam essa data. Mas não era o nascimento de Jesus, era a festa das vitórias, porque eles venciam os inimigos, e aí então tinha uma série de celebrações. Isso aí nós teríamos que mergulhar na história para ver detalhes. E detalhes aqui, no momento, não é muito importante. O importante é celebrar a grandeza desse grande Espírito, para nós podermos também compreender a história. Aí depois vem os ensinamentos espíritas também trazer para cada um de nós, e depois muitos livros aí da nossa biblioteca espírita trazem algumas datas, algumas referências sobre as datas do nascimento de Jesus. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que Jesus nasceu numa época em que se estava realizando um recenseamento, o recenseamento feito por Quirino. E aí, então Jesus e Maria, eles vão para poder recensear em Belém. E aí já vem a controvérsia: será que nasceu em Belém ou será que foi em Nazaré? Isso também não se tem muita certeza, mas não é importante. Ligando-se com os fatos e os acontecimentos que nós temos na Bíblia, se estabelece que foi entre Belém ou então Nazaré, uma dessas duas. Agora, o local não é importante, o importante é o nascimento, é o grande Espírito que vem para o meio de nós, que é Jesus. Mas a Igreja Católica, depois, na época, ela vai instituir a celebração do Natal simplesmente também para competir com uma festa judaica, que é a festa da Páscoa, que é a mais importante, e era também nesse dia um feriado. E a Igreja Católica também quer criar um dia também importante, e então o Papa da época fala, vamos criar a data do nascimento de Jesus. E aí então se cria Natal. Natal quer dizer nascimento. É uma palavra que vai diminuída, de nascimento para Natal, natalício, o dia do nascimento. Então estabelece esse dia. E aí depois também o nosso irmão X, que foi escrito também esse grande espírito, que é Humberto de Campos, que usou muito da pena de Chico Xavier para trazer esta mensagem. Humberto de Campos, depois no seu livro A Caminho da Luz, ditado a Chico Xavier, ele vai dizer que a primeira celebração foi no ano 736 da era cristã, que se celebrou a primeira data da celebração do Natal. Mas quanto a isso também não se tem muita certeza. E olhando depois também, se nós formos depois procurar os espíritos, eles vão depois vasculhar os arquivos espirituais e depois vão perceber, e também depois vem dizer para nós, que isto não é importante. O importante é a mensagem do grande mestre, que hoje
onde nós estamos vivendo aqui no nosso planeta na data de hoje se confunde ainda. Se confunde, às vezes vai apagando aquele sentido do que é o Natal, apagando-se a mensagem de Jesus, substituindo o Natal também por trocas de presente. O comércio viu nisto aí, nesse momento desta celebração, uma oportunidade para se vender, se trocar produtos. Às vezes, até nesses dias mesmo, eu discutia com alguém aqui, em uma conversa aí informal, com algumas pessoas aqui do centro, nós estávamos colocando, o Cristo, o aniversariante, ninguém está falando nele. Os meios de comunicações, a mídia, não fala de Jesus, fala de troca de presente, fala de promoções, fala do cartão de crédito, faz uma mesa bonita, cheia às vezes de muitas comidas, e às vezes esquece que o grande mestre, que é Jesus, vem nos ensinar que tudo isso que hoje nós estamos criando e recriando aí com essa dinâmica do comércio, é a coisa menos importante nesta celebração. O que é mais importante é o convívio familiar, é o abraço da família, e que hoje muitas vezes até nesta celebração, se há um grande desentendimento, nós estamos assistindo aí, e a gente vê as estatísticas de grandes pessoas desencarnando nesta época, em consequência do uso exagerado do álcool, da violência, da alta velocidade, e tudo isso nessa briga frenética muitas vezes, por causa das coisas pessoais, por causa do meu ego, por causa do meu orgulho, e aí a vida vai passando, e aquilo que é importante nesta celebração, vai ficando para trás. E o grande celebrante desta época, que é Jesus, fica esquecido. Nós vamos vendo aí muitas vezes, todos os símbolos que outrora foi trazido e criado como forma de evangelizar, os presépios, hoje estão desaparecendo. As figuras, tomou-se aquelas formas daquelas representações enigmáticas, que a gente tem que fazer até uma profissão de fé, para poder acreditar naquilo, né? Se faz um punhado de rabisco lá, rasga-se alguns papéis e coloca lá, é Jesus. É duro para entender, né? É duro para aceitar e dizer, e compreender que é Jesus. Às vezes nem com a profissão de fé a gente consegue entender e aceitar aquilo. E aí vai se criando essas mensagens vazias, essas mensagens que não têm conteúdo, que não acrescenta nada em nossa vida, não melhora a nossa jornada, e muitas vezes vai nos colocando e enfiando na nossa cabeça que a imortalidade, ela reside no corpo material, e o que é o contrário, a imortalidade é do espírito. O corpo é uma veste temporária, é uma veste que nós usamos e depois vamos descartar, ela não é eterna, mesmo que nós ainda nos iludimos ainda com a medicina da beleza, achando que a gente vai rejuvenescer, vai ser eterno, de forma nenhuma, o tempo passa. Se cada um de nós olharmos o nosso passado, vai ver quanto o nosso corpo já foi desgastado, quanto que nós já usamos desse nosso corpo, e ele está se perdendo, ele está se diluindo, porque também aqui está terminando, aqui também está completando a jornada de cada um de nós. E ao celebrarmos o Natal, nós temos que também pensarmos como Cristo nos ensinou e veio trazer para nós um sentido novo da vida. Nós temos que celebrar o Espírito, porque o corpo é temporário. Alguns anos atrás nós éramos pequenos, nós dependíamos de alguém para nos auxiliar, nos ajudar. A nossa professora nos acompanhava. Tenho aqui até um amigo, Gabriel. Lembra, Gabriel, quando nós estávamos aqui um ano aqui no Dona Iaiá,
raquítico pequenininho, né, que umas professoras nos auxiliando, e como o tempo passou, e hoje nós já crescemos, já evoluímos, porém o nosso espírito ainda, de muitos, ainda está mergulhado na ignorância, e em nome do Cristo estão matando, estão dividindo, estão trazendo muitas vezes para o seio da família, para o seio do planeta Terra, em nome de Jesus, a guerra, a violência, a intolerância. A gente vê como falta respeito. Esses dias mesmo vi na internet, tinha um presépio exposto numa praça, e depois um grupo de pessoas se dizem evangélicos, porque eu acho que não são, porque o evangélico mesmo de nome, o evangélico que tem essa identidade, não faz isso. Estava em cima daquele presépio fazendo a imagem, trepudiando tudo aquilo que estava lá, as imagens, trepudiando a imagem de Jesus, a imagem lá dos adornos do presépio, e trepudiando também os católicos. Então aí a gente vê o quanto nós ainda, o nosso espírito ainda precisa renascer, para poder compreender essa mensagem de Jesus que Ele trouxe no Natal. E daí, o Espiritismo, aí que entra o Espiritismo, aí que entra a nossa doutrina, trazendo o estudo, a consciência do homem espiritual, não do homem material, do homem que para chegar a Deus, ele não precisa pagar dízimo, ele não precisa de promessas, ele não precisa de fazer barganha com Deus, porque Deus não necessita, e muito menos Ele precisa do nosso dinheirinho que é tão inflacionado e sem valor, que muitas vezes alguém acha que está comprando Deus, que está adquirindo terreno no céu, está um lugar lá já garantido, como alguns afirmam por aí. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus já desapareceu, o sangue de Jesus, a sua energia já dissipou aí no universo de onde foi tirada, como também a nossa energia desse nosso corpo também vai se dissipar, porque ele é retirado da natureza, e da natureza ele vai voltar também, porque o nosso corpo material nada mais é do que energia condensada, que depois, quando o nosso espírito não precisar mais dessa vestimenta, esse corpo energético vai se dissipar, vai ficar aí na natureza, vai penetrar nas árvores, nas águas, nos animais e tudo. E depois, quando nós voltarmos, outro corpo vai ser elaborado para nós depormos, se for permitido, nós usarmos essa vestimenta novamente. Aí então nós vamos usar uma outra, e não a mesma, como muitos afirmam por aí, que estão depois adormecidos, aguardando a ressurreição desse corpo. Esse corpo vai desaparecer, agora o nosso espírito não, porque o próprio Jesus no seu evangelho ensinou para nós e dizia: eu tenho pena desse povo que matam o corpo, mas não matam a alma nem o espírito. E o Espiritismo vem nos ajudar e nos auxiliar, mostrando para nós que o nosso espírito, esse é que vai prevalecer, é esse que vai continuar a jornada evoluindo, às vezes aqui no planeta Terra ou em outros. Esses dias mesmo até publiquei aqui no grupo do centro, que só sobre aqui o nosso Brasil já está catalogado 58 colônias espirituais que acolhem espírito, mas os espíritos falam para nós, 58 é um grãozinho de areia dividido 1000 vezes, porque são milhões e bilhões de moradas no mundo espiritual, como nos atestou o aniversariante de hoje. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E depois também a colaboração dos espíritos vem dizer para nós que seria uma ilusão nossa e até uma perda de tempo
essa grandeza do mundo, do nosso universo, do nosso cosmos, onde tudo, os números, as cifras são em milhões e bilhões. Existe tudo isso aí simplesmente para nós nos deleitarmos na grandiosidade dos números, mas tudo são colônias, tudo são mundos, onde o nosso espírito também, num determinado momento e tempo também, vai estagiar e vai também poder evoluir. E o Cristo também, esse Cristo que nós celebramos no Natal, é o Cristo que está presente aqui com cada um de nós, nos ajudando. Ele como governador espiritual hoje, espírito evoluído, como governador espiritual, que vem para nos auxiliar. Às vezes tem uma expressão muito forte que a LBV usa, eu acho assim meio forte, mas ela é até interessante. Eles falam Jesus Cristo como governador, eles falam o Cristo estadista. Eu acho a expressão um pouco pesada, né? Que se confunde muito com política, né? Mas é o Cristo que está trabalhando nesse planeta, está ajudando, está preparando, colaborando com o seu progresso, com a sua evolução, para poder o espírito de cada um de nós continuar estagiando. E ele está presente nas menores coisas que nós fazemos, no auxílio ao que sofre, na ajuda no irmão que está com fome. É esse Cristo que nós celebramos. Como o Evangelho, é muito bonito esta passagem em que o Cristo fala para cada um de nós através dos evangelistas, principalmente essa passagem é de Mateus, onde ele diz então, tem essa passagem que diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Isso aqui depois vem daí que o pessoal da LBV usa para poder definir Cristo estadista, mas eu não gosto muito dessa expressão não, só estou usando isso aqui como uma força da expressão para vocês entenderem. Quando ele diz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui é a prova de que Jesus é o governador. Ele fundou esse mundo para nós, é herança, é patrimônio de cada um de nós. Por isso daí o Espiritismo abraça muito esta causa a serviço dos outros e dos que sofrem. Fora da caridade não há salvação. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque tive fome e desse-me de comer, tive sede e desse-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, é a mim que fizestes. Então, por isso que aqui está o grande ensinamento da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Em todos esses locais, em todos esses acontecimentos da vida, sendo estrangeiro, prisioneiro, faminto, doente, abandonado, se nós fizermos qualquer coisa, é ao próprio Cristo que nós estamos fazendo, porque o planeta é dele, esse reino que é entregue para nós, que está sob os seus cuidados, é também dele, e nós estamos junto com ele, para podermos evoluir, progredir, não para dividir, não para criar preconceito, não para criar barreiras religiosas, mas para abrirmos o caminho, os horizontes, onde a grande luz que neste dia o planeta Terra recebeu, que é o Natal, que é o nascimento desse grande Espírito, ele veio para ficar no nosso meio, para aqui brilhar e conosco caminhar com cada um de nós, mesmo diante
das nossas dores e dificuldades, Ele está conosco. Então, que hoje nós celebramos o grande aniversariante que é Jesus, e que esse grande Espírito continue no nosso meio, dentro dessa nossa grande doutrina reveladora e iluminada que foi dada e oferecida para cada um de nós, nos auxiliando e nos acompanhando em nossa jornada. Que assim seja. Meus irmãos, agora nesta celebração do nascimento de Jesus, esse grande Espírito no nosso meio, vamos cada um de nós fechar os nossos olhos. Vamos lembrar do nosso lar, da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, daquilo que cada um de nós realizamos. E vamos pedir a esse grande Espírito que é Jesus, que venha nascer na nossa vida, nascer no nosso lar, nascer também na vida dos nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho, para nos auxiliar a cada um de nós em nossa jornada. E que Ele continue nos fortalecendo e auxiliando os que sofrem, os que estão enfermos, os que são estrangeiros, os que vivem na fome, na miséria, os que são assolados pelo desemprego, aqueles que passam por dificuldades, para que o Cristo permaneça e fique junto com eles em cada momento da vida. Lembramos também que o Cristo possa levar o auxílio, o medicamento aos que estão enfermos, nos hospitais, em casa, os que estão abandonados, os que estão esquecidos, os que vivem nas casas de apoio, nos abrigos, nos asilos, para que todos eles também sejam neste dia iluminados por essa grande luz que veio brilhar na vida de cada um de nós. Lembramos também dos nossos entes queridos que estão no mundo espiritual, onde cada um deles nesse momento, que também lá celebra o Natal, que eles também estão celebrando esta festa do nosso irmão maior, eles possam sentir também de cada um de nós a nossa presença, a nossa força e também a nossa oração. E queremos te pedir também, Senhor, auxilia a cada um de nós, fortaleça-nos para que em cada Natal nós possamos celebrar sempre a Sua presença em nosso meio. E te pedimos, Senhor, fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.